Milionário e José Rico foi uma dupla de música sertaneja do Brasil, formada pelos cantores Milionário e José Rico em 1970. Uma das mais famosas do país, ficaram conhecidos nacionalmente com a alcunha, As Gargantas de Ouro do Brasil. Com 43 anos de carreira, a dupla vendeu cerca de 35 milhões de exemplares de seus 29 discos gravados desde 1973. Além disso, gravaram 2 DVDs e 2 filmes, Na Estrada da Vida, de 1980, e Sonhei com Você, de 1988. Romeu Januário de Matos, conhecido como Milionário, nasceu em 4 de janeiro de 1940. É natural de Monte Santo de Minas, no estado de Minas Gerais. Antes de se tornar um famoso cantor, o aspirante a cantor trabalhou como garçom, pintor de parede e pedreiro. Depois de tantas profissões, foi para São Paulo tentar a sorte na indústria musical. José Alves dos Santos, chamado de José Rico, nasceu em 29 de junho de 1946. Era pernambucano da cidade de São José do Belmonte. Apesar de ser de Pernambuco, ele morou na infância na cidade de Terra Rica, no estado do Paraná. Mais tarde registrou em cartório uma mudança no nome, passou a se chamar José Rico Alves dos Santos, em homenagem à cidade paranaense. Apesar dos diferentes locais que morou nos anos 1970 decidiu mudar. Foi a capital de São Paulo que José Rico escolheu para apostar na carreira musical. José Alves dos Santos, o José Rico, nasceu em São José do Belmonte, estado de Pernambuco. Aos 2 anos de idade mudou-se com a família para Terra Rica, no estado do Paraná. No início dos anos 1960, já mostrando a vocação para a música, tentou a sorte com diferentes parceiros. Formou a dupla Carapó e Cambay, que passou a ser um trio com a entrada de Andrezinho. O compacto duplo gravado por Carapó e Cambay foi intitulado Os Amantes da Seresta e continha 4 músicas: Resposta do Maldito Dinheiro, Nos Braços de Outro, Sofrendo por Você e Visitando Mato Grosso. As informações sobre esse período da vida de José Rico são confusas. Há relatos de que também tocou com um músico de nome Cambota, nome artístico de Laerte Francisco Ribeiro, em Paranavaí, nos idos de 1965. Segundo o próprio Cambota, foi ele quem apresentou José Rico a Romeu Januário, o Milionário. Supostamente em 1969, José Rico mudou-se para Dourados, Mato Grosso do Sul, onde chegou sozinho e sem dinheiro. Nessa época, lutava para sobreviver fazendo bicos, mas nunca chegou a abandonar a música. Foi também no Mato Grosso do Sul que José Rico, que nunca escondeu a paixão pelo futebol, chegou a tentar a carreira como atleta. Jogou por diversas equipes amadoras e semiprofissionais da região. Há muitos relatos de que em Dourados, foi ajudado por um barbeiro e radialista, João Armando Perrupato. Teria sido ele que, juntamente com um empresário chamado Salvador Pinheiro, levou José Rico à Califórnia, gravadora fundada pelo músico piracicabano Mário Vieira. Por essa gravadora, Milionário e José Rico gravaram o primeiro LP, intitulado Sempre Sofrendo. Das 12 músicas do disco, 3 foram escritas em coautoria de José Rico e João Perrupato. As 3, coincidentemente, falavam de cidades sul-mato-grossenses, recordando Mato Grosso, homenagem a Bela Vista e Cidade Moderna. Contudo, em uma das últimas entrevistas concedidas pela dupla, na data de 27 de dezembro de 2014, ao entrevistador Raul Gil, José Rico afirmou que conheceu Milionário quando estava morando na cidade de São Paulo. José Rico afirmou que morava em uma favela no Jaçanã, e Milionário o acolheu, levando-o para sua casa que ficava na Vila Ed. A história bate razoavelmente com a contada por Milionário, que por sua vez, em uma entrevista para o programa Bem Sertanejo, de Michel Teló, afirmou que mudou-se para a capital São Paulo ainda em 1957. O filme Na Estrada da Vida relata que assim que se conheceram, já foram chamados para apresentarem-se em um circo. Foi o início da vitoriosa trajetória de Milionário e José Rico. A dupla inovou assim como a dupla Pedro Bento e Zé da Estrada, incluindo a sinfonia no sertanejo, com simpatia de José Rico pelos mais variados estilos musicais. Como a gaúcha, mexicana, paraguaia e cigana, dotou essa dupla de um estilo característico e inconfundível. O uso de instrumentos como harpas, trompetes, em especial o acórdeon, demonstraram esta miscigenação e riqueza musical. A dupla gravou um LP em 1973, pela Continental Chantecler, com destaque para as músicas em versão de valores. Prado Júnior e João Armando Perrupato. De longe também se ama, José Rico e Jair Silva Cabral, Paraná Querido, Paulinho Gama e Goiá, e Coração de Pedra, Belmiro. No filme Na Estrada da Vida, em que ambos interpretaram seus personagens reais, há um relato interessante.
A dupla foi até o Santuário de Aparecida, e ao entrarem na igreja, pediram para que a santa se tornasse a chefe para que a padroeira do Brasil fizesse com que as pessoas compreendessem a música da dupla, que falava de amor, natureza do povo, e como eles não tinham nada para oferecer à santa, deixaram um disco no altar como presente. O padre, ao deparar-se com o disco, imaginou que quem o tinha deixado na igreja não precisava de nada, pois não havia nenhum bilhete com pedido à santa. E um garoto que acompanhava o padre disse que a dupla deveria ser podre de rica, a julgar pelo nome. Então o sacerdote mandou entregar o disco na rádio de Aparecida para que os programadores vissem se o mesmo poderia ser aproveitado. O locutor, ao ouvir, gostou e resolveu tocar o disco, e então os ouvintes começaram a escrever para a rádio para que tocasse o disco. A partir desse momento, Nossa Senhora Aparecida já era a chefe da dupla, que começou a emplacar um sucesso atrás do outro, gravando um disco atrás do outro, tornando-se a dupla que o Brasil conhece tanto. No entanto, após o sucesso alcançado com o primeiro LP, Milionário e José Rico já haviam sido contratados pela Continental Chantecler, gravadora que acabou sendo responsável pela quase totalidade dos discos da dupla. E em 1975 gravaram o volume 2 intitulado Ilusão Perdida, que é, por sinal, o disco preferido de Milionário. Destaque para Ilusão Perdida Milionário José Rico, e Dê Amor para Quem Te Ama José Rico Peão Carreiro. Vieram depois o volume 3 em 1976 e o volume 4 com o título de As Gargantas de Ouro do Brasil em 1977. E o sucesso da dupla cada vez era maior. E ainda no mesmo ano de 1977, eles conheceram a consagração definitiva, com o estrondoso sucesso da canção rancheira Estrada da Vida, de autoria do próprio José Rico, que foi faixa-título do LP Volume 5 e é, sem dúvida, o maior sucesso da dupla. A música Estrada da Vida, de autoria de José Rico em 1977, tornou-se lendária, intitulando até o filme de grande sucesso, onde Milionário e José Rico atuam interpretando eles próprios. A música Estrada da Vida proporcionou a venda de mais de 30 milhões de cópias e originou o roteiro do filme Na Estrada da Vida, baseado na própria vida dos integrantes da dupla e dirigido por Nelson Pereira dos Santos, onde Milionário e José Rico interpretam eles próprios. A dupla teve nova experiência no cinema, atuando em outro filme, novamente interpretando eles mesmos, em Sonhei com Você, de 1988. Dirigido por Ney Santana, que é filho de Nelson Pereira dos Santos, diretor do filme Na Estrada da Vida. Com sucesso enorme em todo o Brasil, o filme Na Estrada da Vida conquistou o primeiro lugar no Festival Internacional de Filmes de Brasília e foi vendido para diversos países, inclusive a China. Milionário e José Rico foram convidados pelo governo chinês a se apresentarem naquele país no ano de 1985. Uma excursão que durou uma semana, num intercâmbio cultural no qual a dupla foi mostrar sua música para o outro lado do mundo. Milionário e José Rico foram a primeira dupla brasileira que visitou esse país. Em 7 de setembro de 1991, após a gravação do LP Volume 20, intitulado Vontade Dividida, ocorreu a separação da dupla por um período de 2 anos. O último show da dupla em que foi anunciada a separação foi na cidade de Ipuã, em São Paulo, com a apresentação do locutor Eurípides Apolinário, de Ribeirão Preto, durante a gravação do seu programa Afinando a Viola TV Record, na Feira da Bondade. O contratante, o então prefeito Neném Montanher, disse que está acontecendo neste momento a castração da música sertaneja. Durante o período de separação de José Rico, Milionário formou dupla com Matias, da dupla Mato Grosso e Matias, emplacando sucesso na segunda-feira à noite, e também gravou um LP com Robertinho, da dupla Léo Canhoto e Robertinho. José Rico, por sua vez, separado de Milionário, chegou a tentar carreira solo, gravando 2 discos, eles são Voltei pra Ficar 1992 e Uma Luz em Meu Caminho 1993, mas o destino novamente colocou frente a frente Milionário e José Rico. Em 1994, Milionário e José Rico uniram novamente as suas forças e gravaram o LP Volume 21, com o título Nasci para Te Amar, o qual foi também lançado simultaneamente em CD, o primeiro da dupla. Nesse disco, a dupla gravou uma música de autoria de José Rico em homenagem ao inesquecível Ayrton Senna, que havia falecido tragicamente naquele ano. Em 2008, depois de 5 anos sem gravar disco nenhum, a dupla lançou o CD e o DVD Atravessando Gerações, incluindo músicas como Vontade Dividida, Solidão, Descida de Longe Também Se Ama, De Amor pra Quem Te Ama, Viva a Vida, O Tropeiro, Sonhei com Você e o grande hino da dupla,
A icônica Estrada da Vida mostrando que realmente atravessou gerações. Espaço também para inéditas como A Majestade a Mulher, O Dia da Vitória, Anjo Loiro e A Garça Pantaneira. Destaque para essa última pois sendo uma das composições do próprio José Rico. No dia 3 de março de 2015 morreu José Rico. Nascido em 29 de junho de 1946, faleceu aos 68 anos, vítima de um infarto. José Rico deu entrada no hospital em Americana, no interior de São Paulo, na terça-feira, dia 3 de março, vindo a falecer no começo da tarde desse mesmo dia, vítima de uma parada cardíaca. Deixou viúva e filhos Berenice Martins Alves dos Santos, esposa do segundo casamento, e seus 2 filhos, Sami e Sara. Do primeiro casamento teve uma filha, Cristina, e Moisés, de uma relação extraoficial. Também uma outra filha de outro relacionamento extraconjugal chamada Thaís, na cidade de Nova Chavantina MT. Esta, por sua vez, briga na justiça para obter seu reconhecimento. Com a morte de José Rico, o milionário, no ano de 2016, formou uma dupla com Marciano, que até então seguia carreira solo após se separar de João Mineiro em 1993. A nova dupla recebeu o nome de Milionário e Marciano, gravando inclusive um DVD intitulado Lendas, no qual a dupla regravou sucessos de seus antigos duetos, Milionário e José Rico e João Mineiro e Marciano. Marciano faleceu em 18 de janeiro de 2019.